Nietzsche, o corpo e a alma. Para o filósofo alemão, corpo e alma seriam uma dualidade que não faria sentido na explicação do que é o ser humano. Para Nietzsche, portanto, o homem não seria uma dualidade de corpo e alma, onde o corpo é considerado não apenas inferior, mas, para o cristianismo, por exemplo, o corpo é até mesmo a casa, a simples casa da alma. É um obstáculo para a ascensão da alma. Enfim, para Nietzsche essa dualidade seria coisa de esquizofrênico, seria uma definição sem sentido do que é a existência do ser humano. O ser humano seria uma unidade plenamente formada entre corpo e alma. Nessa unidade, quando algo se sobressaísse sobre o outro, o ser humano então ficaria doente. Ou seja, é preciso que haja, para que a vida humana seja boa, a perfeita percepção de que o homem não são duas coisas. O homem é uma coisa, é uma unidade onde não existe o começo do corpo quando se dá o fim da alma. Onde não existe o fim da alma quando se dá o começo do corpo. Onde o corpo e a alma estão indissociavelmente misturados nessa unidade que é o ser humano. A propósito disso, Freud, contemporâneo de Nietzsche, percebeu no século XIX, no século XX, que a histeria seria um mal físico que provocava em mulheres principalmente paralisias de membros inferiores, superiores, mudez, cegueira, convulsões de modo geral. E mais, percebeu que essa doença seria fruto de uma repressão moral, de uma repressão psicológica que se dava numa esfera paternal, numa esfera marital e numa esfera social. Para Freud, claramente, a repressão que caía sobre as mulheres, repressão que vinha de pais, de maridos e da sociedade como um todo, repressão que tentava formar uma mulher pura, passiva, bela, pacífica, uma mulher cujo corpo não tivesse nenhuma zona erógena, uma mulher que não tivesse prazer, direito ao prazer, uma mulher que não tivesse capacidade de ter prazer, prazer sexual, prazer com o homem, enfim, essa pressão que exigia uma mulher de mentira, impossível, uma mulher desumana, impossível de existir realmente. Essa repressão fazia a histeria acontecer. A repressão moral, a repressão psicológica gerava como efeito colateral uma doença corpórea. Aquilo que Freud percebeu, Nietzsche, como um filósofo, também o percebeu. Não há como adoecer o corpo, não há como deixar o corpo saudável, melhor dizendo, se a alma não está saudável, se o intelecto não está saudável. Nietzsche, genialmente, além de perceber isso, fez uma análise de como ao longo da história ocidental, da história do pensamento ocidental, a partir de Sócrates, a partir de 2.500 anos atrás, aproximadamente, Nietzsche foi genial ao perceber que na história ocidental o corpo sempre foi esquecido em benefício do que se chama de alma, intelecto, razão. Para os gregos antigos, o corpo seria o espaço das paixões, das doenças, e o corpo deveria ser dominado pela razão, pela alma intelectiva, intelectual, pelo intelecto. Na Idade Média, o corpo seria espaço para os pecados e deveria ser dominado pela alma. O corpo deveria ser castigado, flagelado, como nós já vimos antes, para que a alma se libertasse naquilo que seria o ato supremo da alma sobre o corpo, a morte. Vem a Idade Moderna e o corpo passa a ser visto, por exemplo, pelo racionalismo como um espaço falso de conhecimento. Os conhecimentos que experimentamos pelos sentidos do corpo seriam falsos. Apenas os conhecimentos, apenas a análise, apenas as descobertas vindas da razão, do intelecto, que não passariam pelos sentidos. Apenas esses conhecimentos seriam verdadeiros. Um desprezo total pelo corpo ao longo da Antiguidade, ao longo da Idade Média e ao longo da Modernidade. Para Nietzsche, isso não fazia nenhum sentido.